Bom dia, galerinha do oitavo ano, turma 801, professora Mariana. E hoje a gente vai dar início aí ao nosso capítulo 10 do nosso livro 2, que fala sobre o sistema reprodutor masculino, né? E vamos começar primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a puberdade, tá? Antes da gente falar sobre o sistema em si, a gente vai falar um pouquinho sobre a adolescência, que é a idade que a gente chega à puberdade, né? Que é um período que é marcado por muitas mudanças corporais, causada pela ação de diversos hormônios, né? Se você for parar para analisar, enquanto a gente é criança, os meninos e as meninas, eles têm o mesmo corpinho. Se você tampar a área genital e tirar aquelas características, né, que a gente faz furar a orelha, cabelo grande, se pegar duas crianças sem cabeça, sem cabelos, né, cabecinha raspada, sem brincos, sem nada que caracterize que elas são menino ou menina, e colocar um shortinho igual nas duas, fica difícil da gente distinguir quem é o menino e a menina. Porque nessa fase nós temos um corpo muito parecido. Aí quando chega a puberdade, alguns hormônios eles voltam a circular na nossa corrente sanguínea e vão dando algumas características ao nosso corpo, né? E essas características são chamadas de características sexuais. Existem as primárias e existem as secundárias, tá? Aí, por exemplo, aqui, olha só. As características sexuais secundárias são as características que não estão diretamente ligadas aos órgãos sexuais, mas constituem para diferenciar esses sexos. Esse sexo, tá? Para diferenciar quem é o homem e quem é a mulher. Eu vou dar alguma dessas características para vocês. Por exemplo, nos meninos, alargamento dos ombros, aparecimento de pelos pubianos, né, na área do pênis, nas axilas, às vezes no peito, né, na barriga. Aparecem os pelos na barba, engrossa a voz. Nas mulheres, acontece o alargamento dos quadris, o aparecimento das mamas, a presença de pelos pubianos também na área da vulva da vagina, na área externa da vagina, nas axilas, né? Essas são as características. Aí vai diferenciando bem o homem da mulher depois da puberdade, né? Na adolescência. Mudanças no corpo. Acontece na puberdade também muita transpiração, aí começa a dar aquele CCzinho, né? Tem que se preocupar em estar sempre mantendo a higiene pessoal, banhozinho nas axilas, lavar bem as axilas, passar o desodorante, né? Que é nessa fase que a gente começa a apresentar essa transpiração, os cheirinhos desagradáveis começam a aparecer, aí a gente vai tendo que tomar mais cuidado com a higiene. Também tem o aparecimento de algumas acnes, né? Das espinhas no rosto. Mas tudo isso, gente, se a gente for parar para analisar, tudo isso vai passando. É só o seu corpo reagindo à presença de determinados hormônios que ele não estava acostumado. Então tem um aparecimento de algumas características enjoadinhas, que nem os odores e a acne. A acne vai subindo. Eu tive um monte de espinha quando eu era adolescente, hoje em dia eu já não tenho mais. Aí eu venho aqui com as características secundárias masculinas. Olha só. Aí apareceu aqui o músculo, né, que é o largamento dos ombros. Aqui eu tenho um menininho e ele foi desenvolvendo, né? Aí aparecimento dos pelos pubianos, né, engrossamento da voz, que nem eu estava falando para vocês. O pênis ele vai aumentando de tamanho, que nem vocês estão vendo aí na imagem todinha, tá? E eu também tenho o pênis, que é um órgão copulador, né, do sistema genital masculino. Eu tenho as partes agora, vamos estudar as partes do sistema genital masculino, aqui algumas partes. Eu tenho os testículos, né, que estão dentro de um saco que é chamado de saco escrotal, né, uma bolsinha. Essa bolsa armazena os testículos. Não é à toa que os testículos eles estão, que é um órgão fora, né, de dentro do corpo humano, ele é um órgão fora, não é em vão não, tá? Os testículos, para eles produzirem esse espermatozoide, eles precisam de uma temperatura um pouquinho menor do que a nossa temperatura corporal média. A nossa temperatura corporal média, ela é por volta de 36 graus e meio, né? Os testículos, eles precisam mais ou menos de uns 35 graus para não morrerem, tá? Eles têm uma temperatura específica para não morrerem. Então, o que acontece com os testículos? Eles são uma bolsinha à parte do corpo, fora do corpo. Para quê? Para manter os espermatozoides vivos. E quem é menino vai saber do que eu estou falando. Quando está muito frio, o que o testículo faz? Ele encolhe. Ele encolhe por quê? Quando a gente entra na água gelada de uma praia. Ele encolhe para a gente se aproximar,
para o testículo, a bolsa escrotal encolhe, o saco escrotal, para pegar o testículo e aproximar do corpo. Por quê? Porque você entrou num lugar muito gelado e em baixas temperaturas os espermatozoides também morrem. Então, opa, encolhe o testículo, encolhe o saco escrotal e os testículos vão ficar mais perto do corpo. Então vai aquecer esses testículos. Tá muito calor? A bolsa relaxa, o saco escrotal relaxa. Para quê? Para desaproximar esses testículos do corpo, porque senão eles morrem. Eles precisam manter essa temperatura de média 35 graus, tá? Para poder ficar perfeita ali a produção dos espermatozoides, que são gametas sexuais masculinos, né? São eles que vão atuar aí juntamente com os ovócitos para produzir novos indivíduos e mantém eles saudáveis, bonitinhos ali dentro dos testículos, tá? Aqui está mostrando a glande, né, que é a cabeça do pênis, em determinados... Calma aí. Aqui está mostrando um excessozinho de pele e sem pele, né? Vocês já ouviram falar em fimose, né? Fimose é quando essa pele do pênis, quando é menino pequeno, o ideal é que essa pele tem que descolar ali da glande, né? E às vezes, quando ela não descola da glande, tem que fazer uma cirurgiazinha para descolar essa pele. Aqui eu tenho um pênis que não fez cirurgia, mas descolou a pele direitinho, aí não precisa fazer cirurgia. E aqui eu tenho um pênis que foi feita a cirurgia, né? Então por isso ele fica com a glande de fora, porque provavelmente essa pele não soltou. E tem também religião que tira esse excesso de pele do pênis, tá? Essa pele serve para proteger o pênis normalmente. O pênis é um órgão copulador, ele precisa ter uma ereção para conseguir copular, ele é que vai fazer com que os espermatozoides cheguem até as tubas uterinas, que a gente vai estudar depois, o sistema genital feminino. Tá? Ele que vai garantir que o espermatozoide chegue até lá, através do ato sexual, né? E dentro do pênis, gente, tem gente que acha que ele tem osso, não, ele não tem. Tem gente que acha que ele é feito de músculo, não, ele não é. Ele tem uma estrutura chamada de corpo cavernoso. O que significa isso? Esse cavernoso vem de caverninhas. Ele é bem vascularizado, por eles passa bastante arteríolas e veias. Para que isso? Quando o homem ele fica excitado, né, os batimentos cardíacos dele aceleram e automaticamente a circulação aumenta, manda bastante sangue. Esse sangue vai passar aqui por essas artérias e veias e vai chegar até o pênis. Essas caverninhas dessa estrutura esse tecido do pênis, esses corpos cavernosos, essas caverninhas vão ser enchidas de sangue. Vão ser preenchidas de sangue. Quando elas são preenchidas de sangue, o homem vai e tem uma ereção, né? Que é essencial para que haja copulação, para que haja introdução do pênis no canal vaginal. Se não tiver introdução do pênis no canal vaginal, não dá para copular, não vai dar para gerar os filhos. Aqui eu tenho uma estrutura que está mostrando o pênis, né? O testículo, onde tem a produção dos espermatozoides. Aqui em cima eu tenho o epidídimo, onde os espermatozoides ficam armazenados e são amadurecidos. E aqui eu tenho um canalzinho, ó, estão vendo? Tipo um cordãozinho, é um túbulozinho. Vem aqui, ó, opa, esse túbulo vem aqui passa pelo pênis todo até a saída. Então aqui eu tenho o epidídimo. É ele que vai garantir que o espermatozoide saia para o meio externo, tá? Continuando aqui, sistema genital, mas vamos falar aqui um pouquinho da ereção. A ereção do pênis é um fenômeno normal e ocorre até mesmo antes da puberdade, independentemente, portanto, do desejo sexual. Tanto que a gente vê de vez em quando os bebezinhos, né, tendo ereção, os meninos. Não é uma coisa que... É uma coisa normal, é um processo do organismo masculino. Na adolescência, o jovem passa a ter ereções espontâneas mais frequentes. Na maioria das vezes, associadas ao desejo sexual, porque na adolescência já tem a presença dos hormônios. E também pode ocorrer ejaculações durante o sono, a eliminação do espermatozoide, né? O que recebe o nome de poluição noturna. Esta última situação é normal e, em geral, deixa de acontecer depois da puberdade. Depois que o seu organismo se acostuma com aqueles hormônios todos,
que você vira um adulto, geralmente vai cessar esse comportamento aí que acontece na puberdade, tá? Aí os testículos são glândulas, tá? Os testículos são glândulas sexuais. Além de produzir os espermatozoides, que são os gametas sexuais masculinos, que são necessários para gerar os filhos, eles também produzem o hormônio testosterona, que vai dar todas aquelas características do homem, tá? O aparecimento da barba, o engrossamento da voz. O testosterona, ele é um hormônio masculino. Aí eu tenho o epidídimo, que eu falei pra vocês, né? Que é esse canalzinho, ó. Desculpa, o epidídimo que parece uma gordurinha em cima do testículo, armazena os espermatozoides e amadurece e libera, quando necessário, esses gametas. Eu vou ter algumas glândulas anexas ao sistema genital masculino, que são muito importantes. Eu tenho aqui a próstata, a vesícula seminal e eu tenho uma outra glândulazinha que é chamada de glândula bulburetral. Aí tá mostrando na imagem para vocês a próstata aqui embaixo, né? E a vesícula seminal. Elas são produtoras de alguns líquidos e esses líquidos, juntamente com o espermatozoide, formam o que a gente chama de esperma, tá? Aqui dentro do testículo fabrica só células espermatozoide. Os líquidos responsáveis pelo líquido seminal inteiro são fabricados pela próstata, pela vesícula seminal e pela glândula bulburetral. Tá? Cada uma, elas têm funções de nutrir os espermatozoides, lubrificar, ajudar o caminho dele, né, até chegar até o meio externo, e também de neutralizar a uretra, que é por onde ele passa, né, da acidez da urina. Lembrando que os meninos, eles dividem a uretra com o sistema urinário e dividem essa uretra, que ela está aqui, né, dentro do pênis, dividem também com o sistema reprodutor. Então, esses líquidozinhos que são produzidos aí por essas glândulas anexas limpam essa estrutura, nutrem o espermatozoide, que é uma célula que precisa ser nutrida também, facilitam, lubrificam, ajudam o espermatozoide até chegar no meio externo. Lembrando que o espermatozoide, ele tem flagelo, caudinha, ele nada, então ele precisa de um líquido para ir junto com esse líquido, tá? A uretra, que eu acabei de falar, né, que é responsável tanto pela urina quanto pela ejaculação, que é a eliminação e liberação desse esperma. Vamos falar aqui mais um pouquinho de uma curiosidade. Durante a relação sexual, tanto o homem quanto a mulher experimentam uma sensação de prazer crescente, que culmina com uma espécie de espasmos, contrações involuntárias nos órgãos sexuais. No caso do homem, o orgasmo simultâneo à ejaculação, ou seja, a expulsão do sêmen que contém os espermatozoides, tá? Sai na hora que o homem sente essa sensação de prazer. Só uma curiosidade. Aqui já vem o feminino, né? O feminino a gente vai ver depois. Então, gente, deixa eu pegar o livro de vocês, que eu quero comentar algumas coisas que está falando no livro. O que é importante mesmo a gente saber? É muito importante a gente saber aqui, por exemplo, as partes, né? Todas as partes, aonde ficam. Normalmente vem questões mostrando, perguntando onde fica cada parte. É importante saber a função de cada parte, também é muito importante. A gente tem aí mostrando toda a função. Ele também veio trazendo, o nosso livro, ele veio trazendo a morfologia do espermatozoide, ó. As partezinhas do espermatozoide, tá? O acrossoma, que é uma estrutura que tem tipo na cabecinha aqui do espermatozoide, ó. Na parte da cabeça, que é uma estrutura que faz com que ele consiga entrar num óvulo, né? Então, importante a gente saber as partes e a função de cada parte. Vocês vão ver que quando vocês forem fazer os exercícios aí, que a gente vai corrigir na semana que vem, vocês vão ver o quanto pergunta sobre a função, tá? De cada parte aí do sistema reprodutor masculino. Então, galerinha, é isso aí. Semana que vem a gente corrige os exercícios desse capítulo. Qualquer dúvida, vocês têm o número do meu WhatsApp, tá? Podem mandar mensagem. E fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês, saudade.